Bom, estamos no quinto bloco e nós chegamos agora falando do Ano Santo Mariano, falamos de Aparecida, falamos de Fátima em Portugal e não poderíamos deixar de falar, olha que coincidência, né? Esse ano nós estamos comemorando 250 anos da devoção a Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, lá no santuário. Que coisa, né? Coincidiu tudo num ano só. Então, esse ano, gente, é um ano de muita bênção, viu? Muita coisa boa vai acontecer esse ano para todos nós. Tenho certeza disso. Vamos conferir a origem da devoção a Nossa Senhora da Piedade. Uma história de fé, ternura e singular religiosidade é vivida em Minas Gerais. O povo mineiro cultiva uma devoção especial a Maria, Mãe de Jesus, sob o título de Nossa Senhora da Piedade. Em Caeté, uma das cidades que compõem a Arquidiocese de Belo Horizonte, diariamente centenas de peregrinos frequentam o Santuário Estadual da Serra da Piedade. 2017, ano mariano declarado pelo Papa Francisco, é especial para os mineiros, pois esta devoção completa 2 séculos e meio. Será um ano jubilar de muitas celebrações, de muita espiritualidade. Nós estamos aqui num grande centro de espiritualidade e, ao mesmo tempo, empenhando segmentos diferentes da sociedade. Teremos aqui vários atrativos turísticos, religiosidade, cultura, pois o santuário nos convida. Além da natureza que se revela de maneira singular num verdadeiro santuário ecológico, preciosidades como a Ermida da Padroeira, onde fica a imagem barroca da Mãe da Piedade, obra do mestre Aleijadinho, espaços distintos compõem o belo conjunto arquitetônico do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Alguns deles ainda estão em fase de construção. A Igreja Nova das Romarias, que é uma belíssima arquitetura não terminada e que nós queremos, para ela, pedir ao Papa Francisco o título de Basílica de Nossa Senhora da Piedade, mas também edificar o Museu Maria Regina Mundi e a Via do Peregrino. Vai ser uma via desde o pé da serra de 3,5 km, só para os peregrinos, subindo com todas as condições de segurança para a sua oração. E diante disso, quais são as exigências, e alguém perguntou também, as exigências para se viver este ano santo mariano. Em primeiro lugar, vamos explicar a questão das indulgências que eu já falei, que não são para perdoar pecados, mas para cobrir a satisfação. Agora, o que é indulgência plenária? Muita gente se pergunta. A questão das indulgências começa na igreja, na estrutura disciplina penitencial da Igreja Antiga, principalmente até o século VI. O que acontecia? A igreja, quando a pessoa fazia grandes pecados, a idolatria, adultério, homicídio e latrocínio, eram os 4 pecados existentes, graves, que afastavam da comunidade. Era afastado da igreja, era excomungado, tá? E quando essa pessoa cometia esses pecados, para ela receber o perdão, ela precisava cumprir penitência. Mas não é penitência de rezar Ave Maria, não, era ficar internado a pão e água, algumas vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependia muito dos pecados e do grau da pessoa de responsabilidade. Um religioso ganhava muito mais, um leigo ganhava menos, um jovem ganhava menos ainda. Então, por exemplo, você cometia um homicídio. Não bastava confessar e o padre dava a absolvição e você voltava a comungar. Não. Antes disso, você ia cumprir uma penitência. A penitência seria 2 anos de reclusão, por exemplo, no mosteiro. Você vestia o hábito, ia para o mosteiro e ficava lá, fazendo penitência, fazendo jejum, vestindo sacos e assim por diante. Acontece
que a igreja expressava a misericórdia divina para estas pessoas que foram condenadas à cadeia, digamos assim, à prisão. Ela dava indulgência. Indulgere significa diminuía o tempo da sua penitência, do seu aprisionamento. Então, se a pessoa pegava 2 anos ou 10 anos, por exemplo, aí a igreja chegava num determinado momento e dizia para todos aqueles que estavam penitentes, que estavam em situação de penitência, se fizessem determinadas coisas, de 10 anos eu vou retirar 5. Aí você só vai ficar 5 anos na cadeia, no mosteiro, digamos assim, em reclusão, na ordem dos penitentes, chamava-se assim. Portanto, dizia respeito à vida neste mundo. O problema é que isso terminou. A partir do momento que a confissão pôde ser realizada várias vezes depois do batismo, aí essa ideia de uma penitência aqui na terra, com aprisionamento, com a ordem dos penitentes, foi acabando. Ou seja, a igreja não tinha mais essa estrutura de disciplina de manter alguém no mosteiro por 10 anos, por 5 anos, e depois fazia concessões em determinados momentos, na Páscoa, no Natal, etc., etc., como existe hoje no Brasil, quando se faz isso com os presos, né? Só que era diferente, lá era uma questão moral, aqui é uma questão criminal. Então, acabando isso, dava-se absolvição, mas ficou a ideia, se a pessoa não pagou o seu pecado aqui na terra com a forma de penitência, porque Cristo é misericordioso e o seu sangue derramado realmente redime o nosso pecado e o sofrimento é dele, não nosso, na cruz. Aí a igreja pensava, de qualquer maneira essa pessoa vai ter que pagar isso depois. Então, vamos começar a dar indulgências nos referindo à vida futura. Aí veio a doutrina do purgatório, que foi muito mal entendida e que é muito mal entendida. Ou seja, a pessoa não vai pagar aqui 10 anos, mas vai pagar no outro lado. E aí a indulgência vai resolver o problema das penas no purgatório. Essa é a ideia que se faz presente. Hoje nós não pensamos mais nisso. Indulgência plenária significa simplesmente no Ano Santo uma manifestação da misericórdia, da gratuidade de Deus para nós nessa vida. Ou seja, Deus é tão bom que Ele não só nos perdoa o pecado, mas também nos acolhe, apesar de nossa fraqueza, do dano causado aos outros, Deus também perdoa isso. Deus também nos recupera. Ele mesmo se torna artífice de uma recomposição do tecido rompido pelo nosso pecado. Agora, expressamos isso sacramentalmente através de um Ano Santo. O que se faz no Ano Santo para se adquirir esta indulgência plenária? Indulgência plenária significa exatamente a misericórdia de Deus que recompõe o tecido que o nosso pecado se desfez, rompeu. Você, primeiro, precisa realizar uma confissão sacramental individual. Segundo, participar da Eucaristia. Terceiro, rezar nas intenções do Santo Padre, um Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. Depois, rezar o credo, a profissão de fé católica, e a partir dessas obras, principalmente, como o Ano Santo se refere a Nossa Senhora Aparecida no Brasil, a Nossa Senhora de Fátima em Portugal, no Brasil, você deve fazer isso ou no Santuário Nacional de Aparecida ou em qualquer igreja paroquial cujo título seja de Nossa Senhora Aparecida. A qualquer momento você poderá fazer isso para adquirir as indulgências do Ano Santo. E em Portugal, não nos interessa, mas só como informação, não se trata de ir ao santuário, para eles é muito fácil, basta pegar um ônibus ou um trem, Portugal é pequenininho, né? Mas para Portugal, você pode fazer isso cada dia
13 de cada mês, que foram os dias que Nossa Senhora apareceu, a partir do dia 13 de maio até o dia 13 de outubro. Então, cada dia 13, se você fizer isso na sua igreja paroquial, você adquire as indulgências do Ano Santo Mariano. Ficou claro? Se não ficou, você pergunta e a gente repete. Tem mais? Tenho tempo? Tenho tempo ainda? Tem um minuto? Tem não? Tá bom, voltamos para terminar com as últimas participações. O Guilherme vai ler para nós daqui a pouquinho.